Oi, pessoal, aqui é a Carol, editora, passando para avisar que essa história tem gatilhos de violência doméstica e abuso de substâncias. Então, se você é uma pessoa mais sensível a esse tipo de assunto, ouça com cautela e a gente vai restringir para maiores de 18 também, tá? Fala, galera, tudo bem? Mari por aqui. E hoje a gente vai entregar a última parte, a segunda e última parte da história da Dora, a história Loucuras de Amor. Se você chegou aqui agora, não conhece o nosso podcast, você pode começar por qualquer ordem. Porém, esse episódio aqui faz parte do episódio que eu contei antes de ontem. Então, volta aí um episódio para você escutar, né, a parte 1 e entender o que a gente vai falar aqui na parte 2 e ver tudo o que aconteceu e o desenrolar da história. Mas então, Eu conto ou você conta? Então, breve resumo, bem breve. A Dora, uma moça brasileira que estava morando na Austrália, conheceu o Pierre, um moço, adoro essa palavra, um homem israelense que morava em Israel e eles se conheceram em Bali, se apaixonaram e começaram ali, engataram um relacionamento online. Ele comprou passagens para ela ir visitá-lo, mas depois de agir estranho, umas coisas estranhices aí que tava rolando, ele falou para ela não ir e ela, sem entender, resolveu ir e surpreendê-lo na porta da casa dele, sem ele ter a menor ideia, sem nenhum aviso, gente, a surpresa real. E ela foi. E foi assim que a gente terminou o último episódio. A Dora entrou no avião e foi rumo a Israel. Bom, antes de começar aqui, queria deixar um aviso gatilho, como eu deixei também na parte 1. Pode aí, a gente vai falar de drogas, violência física, verbal. Então, escutem com cuidado, escutem de fone e venham comigo. A Dora pegou esse avião, minha gente, na cara e na coragem, sem se comunicar com o Pierre, e foi para Tel Aviv. Ela disse que ela ficou a viagem inteira na maior ansiedade, nervosa. Parecia que ela tinha tomado todos os cafés possíveis, tomado umas 10 latas de energético, estava passando mal de ansiedade, dava até umas tremedeiras assim, real, durante o voo. E aí, quando ela aterrissou em Israel, tem aquela parte chata, antes de passar ali para pegar suas malas, você tem que passar na imigração. E a imigração de Israel é muito restrita. E é claro que eles fizeram várias perguntas para Dora. Onde ela ia ficar? Qual que era o endereço da pessoa? Qual que era o nome da pessoa que ela conhecia lá, né, no país? E aí o cara fez assim uma pergunta para ela. Gente, ele perguntou por que é que esse cara não tinha ido buscar a Dora. E aí, óbvio, né, que a vontade dela, a vontade da Dora era falar. Ai, moço, é porque eu vim surpreender ele aqui e ele nem sabe. Mas a Dora tem certeza que se ela tivesse falado isso, ela não teria entrado de jeito algum. No final deu tudo certo, ela conseguiu passar pela imigração e foi a caminho do seu hostel. Eu falei na parte 1, tenho quase certeza, que ela alugou um hostel. Felizmente, ela foi muito ali, ela foi mais sensata, né? Ela reservou um lugar, porque além de ter um voo que ia chegar bem cedinho, ela pensou, Claro, né? Tem uma possibilidade desse cara não abrir a porta pra mim, não querer falar comigo. então felizmente ela também foi, mas reservou um lugar para ficar. Então ela se encaminhou para o hostel, chegou lá, tomou um banho e resolveu dar uma caminhada porque realmente ainda era bem cedo e o hostel era próximo à praia. E aí Dora foi para a praia, num país diferente, respirando novos ares, sentou lá, esticou a canguinha dela e sentou do lado de um senhor. E esse senhor começou a puxar um papo ali. Sabe como que é, né, gente? Galera mais velha gosta de papiar. E para surpresa de Dora, ele falava inglês e começou a falar inglês com ela.
E aí a Dora, que tava ali super apaixonada, faltando poucas horas para ela ver o amor da vida dela, ela foi e começou a contar pro senhorzinho simplesmente tudo que estava rolando. Que ela tinha ido de surpresa, que ela estava apaixonada, enfim, ficou dando lá a explicação pro senhor no meio da, no meio da praia. E o senhorzinho, ok, ali, só balançando a cabeça, escutando e falando. Ah, que lindo. Lindo, que lindo, minha filha, que lindo. Aí quando a Dora terminou de falar, ele disse: Lindo mesmo, parabéns. Que bom que você acredita no amor. Esse homem, por acaso, é judeu? E aí a Dora, Sim, ele é judeu. e aí o senhorzinho fez uma cara de espanto, seguido de uma expressão que ela leu como: Coitada dessa menina. Que inocente. Que dó. essa foi a expressão que ela acha que ele meio que soltou pra ela ali. Mas nada abalaria ela. Por quê? Porque ela só conseguia pensar que ela estava prestes a ver o Pierre. Enfim, ela estava emocionada, né? Então foi passando mais o tempo e aí chegou a hora dela voltar pro rosto, tomar mais um banho, se arrumar inteirinha, ficar bem bonita e ir de encontro ao amado. A Dora lembra como se fosse ontem. Ela colocou uma camisa de linho branca, bem bonito, assim, soltinha. Aí ela colocou uma calça jeans, bem bonita também. Pegou o endereço e resolveu ir andando, porque ela viu que dava para ir andando da onde ela estava. Acredito que aqui ela já deve ter pego um hostel que, né, era perto. No caminho, parecia aquelas cenas. Eu achei, gente, essa cena que ela vai descrever aqui muito de filme romântico. Passou até para comprar flores, no caminho a pé, cheirou as flores na banca de jornal, sabe essas coisas assim? Então, gente, foi assim mesmo. E pensando, né? Foi segurando aquele buquezão de flores pensando. Eu vou surpreender o amor da minha vida. Vai ser incrível, a gente vai se ver, a gente vai se abraçar, a gente vai se amar. E com o buquezinho dela, ela continuou andando até chegar ao endereço do Pierre. Chegando lá, a Dora avistou um banquinho na frente da casa dele, sentou ali e ficou esperando. Isso era mais ou menos 1 da tarde. A Dora disse que deu para ver que a moto dele estava em casa e ela sabia que ele tinha uma moto. Ele já tinha mandado foto dessa moto. Então, ela percebeu que ele estava em casa. Só que aí foi se passando 10, 20 minutos, meia hora, 1 hora, já era mais de 2 horas, quase 3 horas da tarde, e o cara não saía de jeito nenhum. Aí aqui eu penso, né? Ela relata que ele saía quase todo dia à noite na parte 1. Provavelmente deve acordar tarde, ou fica em casa até mais tarde, demora um pouco mais para sair. Pessoas que têm, às vezes, a rotina mais noturna. Só que agora, a Dora tava ficando apertada, com muita vontade de fazer xixi. E não tinha aonde ela ir. Aí, a Dora lembrou que ela tava com o chip já do celular de Israel. Ela comprou lá no aeroporto, porque ela iria precisar de internet, ela tava sozinha, não queria ficar dependendo de Wi-Fi. E aí, deu um estalo assim nela, ela falou, Eu vou pegar e vou dar uma ligadinha pra ele. a Dora começou a ligar com o número dela de Israel, que o Pierre não tinha, pro número dele. E aí ela tentou, ele não atendia de jeito algum, talvez por ser um número estranho. E aí, numa última tentativa, já nervosa, fazendo xixi na calça, ela tentou contato pelo WhatsApp. E aí ela mandou uma mensagem, ao invés de ligar, onde ela falava: Oi, tudo bem? Eu tô na porta da sua casa. Dá pra você abrir? E ele? O quê? Como assim? O que você tá falando? E a Dora? Como assim? O que eu tô falando? Eu tô aqui, na porta da sua casa. E ele? Você tá doida? E a Dora? Por favor, eu preciso muito usar o banheiro. Sai aí, daqui a pouco a gente conversa melhor. Aí, a Dora foi pra porta ali da casa dele, de fato, levantou do banco com seu buquê de flores. Quando esse cara abriu a porta, tava com aquela cara de ressaca, como aqui já prevemos,
Aquela cara que acabou de acordar, aquela carinha que passou a noite toda no rolê, né? E aí ele olhou pra cara dela, arregalou o olho e disse: Dora, o que você tá fazendo aqui? Você é louca? Eu falei pra você não vir. E a Dora falava assim: Como assim? O que eu tô fazendo aqui? Eu vim ver você, meu amor. Eu vim aqui por você. Não importa que você disse pra eu não vir. Eu faço o que eu quero. Gente, mas a Dora aqui também, pelo amor, hein, Dora? Pelo amor, hein? Para de ser doida! O Pierre estava incrédulo. E assim, né? O que ele ia fazer? Ele olhou pra Dora e falou: ó, Você é uma brasileira maluca. Nós não deveríamos estar juntos, mas você tá aqui agora e eu vou tomar conta de você nesse tempo que você tá aqui. gente. Bom, um leve alívio, né? Pelo menos ele abriu a porta, ela entrou, eles se abraçaram. Ele ainda estava um pouco confuso com aquela situação, mas decidiu abraçar ali o que estava acontecendo. Aquele negócio que eu falo aqui, né? Tá na merda, abre os dedinhos, porque já tá lá. Pelo menos teve uma atitude no começo que foi de não abandoná-la. A Dora, ela não entendia o porquê que muitas vezes o Pierre repetia essa frase, que era a frase: Nós não deveríamos ficar juntos. ele já tinha falado isso para ela muitas vezes, só que ela não se ligou exatamente até mais para frente. Mais para frente aqui da história, eu vou falar, vocês vão entender melhor o porquê que ele falava tanto essa frase. A Dora não entendia, mas depois, mais para frente, ela foi caindo na real, entendendo exatamente o motivo. Passados ali algumas horas, os dois foram de volta para o hostel da Dora, porque foi decidido que ela ficaria na casa dele. Ok, então foram os dois, cataram as malas, o clima estava meio estranho. E a Dora percebeu que o PR não estava muito feliz ela estar lá, não. Ele acolheu ela na casa, mas não estava tratando ela com amor, com carinho. Ele estava bem esquisito. Quando eles voltaram para casa do Pierre, ele falou para Dora que ele tinha um evento naquela noite e que ele teria que ir. E ele já emendou dizendo que a Dora teria que ir nesse evento com ele. Gente, eu amo essa parte da história, sério, eu acho que deve ser a minha favorita. Ele falou para Dora se arrumar, que eles teriam esse evento, mas não deu maiores detalhes, não. Aí a Dora colocou ali uma roupinha, ela sabia, né, que poderia ser uma família que estivesse lá, um evento mais tradicional, então ela se arrumou mais de acordo ali, cobriu os ombrinhos e foi. Quando ela chegou nesse evento, gente, sabe o que era? Era um bar mitzvah. Ai, brasileiros, como vocês inventam moda, né? Sai do Brasil, vai pra Austrália, vai pra Bali e vai passar vergonha no bar mitzvah. Ai, lá em Israel, sério, como é que vai parar num evento de família, gente? O bar mitzvah, resumindo, é uma cerimônia judaica, uma celebração que marca a passagem da criança para a vida adulta. Então, ali, perto dos 13 anos, que é realizada essa celebração. Se eu estiver falando besteira, já sabem, né, gente? Vai lá no grupo do Telegram, comenta com a hashtag loucura ou loucura de amor, que vocês podem me ajudar melhor aí se eu estiver falando alguma besteira sobre isso. Mas, enfim. Eu quis dar um destaque para essa parte porque eu achei cômico, achei muito cômico isso. Me soou muito aquelas séries sitcom, sabe? Tem a plateia rindo atrás. Eu não sei porquê, enfim. Vou dar uma quebrada aqui, né? Porque o que vem pra frente também não vai ser muito bom. Enfim, lá vai Dora para mais uma aventura. Sua primeira noite em Israel, direto pro bar mitzvah. E é claro, né, que ela se sentiu super desconfortável, totalmente deslocada. Não sabia, nem entendia nada. Ela nunca tinha ido num evento desse, não conhecia ninguém lá, tava boiando. E não falava a língua, porque eles não falavam inglês, né, gente?
Eu perguntei se ela foi bem tratada, ficou confortável, e ela disse que estava muito deslocada, mas que trataram ela bem. Então, não uma coisa a menos ali para a musa, né? E em um determinado momento, ela estava ali com um monte de gente falando outra língua, uma cultura diferente para ela, e aí ela se viu, olhou para um lado, olhou para o outro, aquela galera que ela nunca viu na vida, num evento de família muito íntimo, numa varanda que a galera tava fumando, assim, cigarro e falando blá, 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 blá. E ela olhou e falou, Cara, puta merda. Que eu tô fazendo aqui? de repente, caiu a ficha que ela tinha feito uma loucura, uma mega loucura de amor. Mas, para tentar não se desesperar ali na hora que ela pensou nisso, ela focou no objetivo que ela tinha, que era fazer o relacionamento com esse cara dar certo. Fazer dar certo com o Pierre, que era, na cabeça dela, o amor da vida dela. Aí, terminou ali o bar mitzvah, eles foram para casa e passaram mais tempo juntos. A Dora foi percebendo que o Pierre continuava estranho e, além disso, eles saíam todos os dias à noite. E era para festa, tinha muita bebida envolvida, queria ir para a balada, depois os bares, tinha drogas envolvidas também. E aí, aqui ela começou a perceber, claro, primeiro, que ele não era o cara que ela achava que ele era. Segundo, que o motivo dele estar estranho podia e tinha com certeza muito a ver com essa rotina dele de ir para a noite, de se estragar. Enfim, ela começou a observar. E uma outra coisa que ela começou a perceber foi que, quando o Pierre bebia, ele ficava meio grosseiro. Ele não era nada daquele cara bacana e gentil que ela conheceu em Bali. E aí eu falo, gente, ela conheceu o cara uma semana na vida dela, num contexto que os dois estavam de férias, né? Querendo ou não, a gente age diferente quando a gente tá de férias. A gente tá feliz, a gente tá descansando, a gente tá tendo uma quebra da nossa rotina. Eu vou fazer uma comparação aqui que não tem nada a ver, mas quando você mora fora do Brasil e você vai de férias, não tô generalizando, né? Tô falando de experiências que eu vejo e própria. É muito bom, porque você viaja, você curte sua família, todos os seus amigos estão lá. Então é um contexto de festa, que é o mesmo de férias. Mas quando você está na rotina, é outros 500. E aí você se mostra quem você é de verdade, né? Então, ela estava conhecendo o Pierre de fato ali. A Dora estava bem preocupada com o fato dele usar esses aditivos e beber todos os dias. Ela percebeu que isso deixava ele ansioso, grosseiro, mas, ao mesmo tempo, ela se pegou fazendo as mesmas coisas, gente. Coisas que ela não fazia, que ela não tinha costume, que era isso, né? Abusar ali dos aditivos, de bebida todos os dias. E isso foi deixando ela mal também, foi trazendo o mood dela, deixando ela um pouco depressiva, alterando o humor dela. E meio que consciente ou inconscientemente, ela disse que isso talvez era um jeito, né? Era uma tentativa de conquistar ele de outra forma, de criar uma conexão com ele. Então, usar ali o que ele estava usando, tentar acompanhar ele ali naquele ritmo frenético, né? Nessa tentativa de... look at me. Eu também sou legal. Mas que, na verdade, não era verdade, né? Não tem nada a ver com ela. Ela não gostava disso, ela não tinha esse lifestyle. E ela continuou ali sustentando aquela situação. Por quê, gente? A Dora comprou uma passagem para 1 mês. Ela ficaria lá 1 mês. E durante esse tempo, o Pierre tinha uma conferência em Portugal. Já que a Dora estava por lá, ficou combinado que ela também iria. Porque lembra, o plano era ir para Portugal desde o começo. Quando ele começou a mandar mensagem para Dora, né? Quando eles voltaram de Bali, ele chegou até a mandar links para comprar casa com ela. Queriam se mudar para Portugal. Então, a Dora aproveitaria essa conferência e iria fazer essa passagem por lá com ele. Lembrando que ele ia a trabalho, eles iam conseguir fazer passeios também nos intervalos, nas folgas,
mas era uma conferência, era uma viagem de trabalho. O Pierre comprou os tickets, reservou o hotel e lá foram os dois para Portugal. Como era uma viagem de trabalho, ele tinha alguns amigos, alguns colegas que já estavam lá. E a Dora, alguns dias da semana, saiu para jantar com esses caras. Mas a Dora percebeu que ela não era muito bem-vinda. Além de olhar torto para ela, os amigos faziam muito uma cara assim, de tipo... Essa menina aí é interesseira, viu? E aí isso incomodava ela demais, né, gente? O próprio Pierre agia como se não quisesse a Dora nessa viagem com ele. Na inocência dela, ela relevava, porque ela achava que era estresse pelo trabalho, que ele estava estressado porque essa conferência era algo muito importante. Só que, gente, agora, tá? Isso aqui é uma opinião minha, impopular. Aqui vocês vão ver que quando a gente se recusa a ver os sinais que o universo, né, nos mostra, ou a seguir, às vezes, uma intuição, o universo vem, ou Deus, ou o que vocês acreditam aí, né, uma força maior, vem e joga algo bem na nossa cabeça para alertar. Mas cabe a nós perceber o recado. E nem sempre a gente percebe. Muitas vezes na vida, quando está acontecendo muita coisa com a gente, numa sequência, a gente sempre se pergunta, né? O que eu fiz para merecer? O porquê que isso está acontecendo? Mas, gente, às vezes essas coisas são apenas sinais muito na nossa cara que estão querendo mostrar alguma coisa que a nossa cabeça vire para o lado e preste atenção, tá? Isso aqui é a minha opinião. Então, o que rolou? No primeiríssimo dia que os dois chegaram em Portugal, eles foram fazer um passeio, e aí era um castelo, um lugar que tinha que andar bastante, e o solo, o chão, era de pedrinhas, então não era tão fácil também andar. E quando esse passeio terminou, e eles estavam voltando já, a Dora, nesse caminho aí do castelo de pedrinhas, virou o pé e rompeu o ligamento do tornozelo. Olha que zica! Ela sentiu tanta dor, que ela voltou pro hotel mancando. Claro, né, gente? Ela rompeu o ligamento. Isso deve ser muito doloroso. Ela voltou pro hotel, fez aquele kit todo, né, o combo. Põe um gelo, senta, chora. Ficou chorando, tava com muita dor. E ao invés de, enfim, melhorar, o tornozelo dela começou a ficar mais inchado. E mais, e mais, e mais. E Pierre falou: Ó, se a dor não passa e tá inchando desse jeito, a gente vai ter que ir pro hospital. Tudo bem, a Dora não é oposta no hospital. Ela foi, fez o raio-x, fez todo o procedimento e o médico falou: Dora, realmente você rompeu o seu tendão e você vai ter que usar muleta. Além disso, a senhora não pode colocar o pé no chão por 5 dias. A Dora ficaria 6 dias nessa viagem. E ela não poderia botar o pé no chão por 5 dias. Ou seja, a viagem toda. Eu tô rindo porque eu dou risada às vezes quando eu fico nervosa, gente. Então não levem isso a mal, tá? Eu rio de nervoso. Quando eu tô nervosa, às vezes eu dou risada. Então às vezes é um rindo pra não chorar, sabe? Porque quanta zica que deu aqui com ela, né? Pô. Aí, depois disso, com muita dor, voltou para casa, estava medicada. A Dora teve que passar os primeiros dias no quarto sozinha. O Pierre não estava nem aí para ela. E agora que ela tinha machucado a perna, parecia que ele tinha esquecido que ela existia. Ele saía, ia trabalhar, fazia conferência de trabalho que ele precisava. Depois, ele saía para beber, muitas vezes, direto. Nem passava no quarto para ver a Dora, ia lá pro happy hour com a galera, com os amigos dele, e deixava ela sozinha o dia e às vezes a noite toda no quarto. E aí, Dora tava lá, tava bodeada, não tinha nada para fazer, tava muito, muito chateada e irritada, viu como esse cara tava sendo um babaca, e todos os dias eles brigavam muito. Gente, aqui eu não falei, mas desde o começo, desde o primeiro dia dela em Israel,
eles brigavam, porque ela estava tentando entender essa personalidade, essa mudança de comportamento, de ser um cara na rede social, né, nas mensagens, e outro pessoalmente. Ela estava com aquele véu que eu falo para vocês, né, o véu do amor, não estava vendo direito as coisas, estava muito apaixonada e estava totalmente ignorando todas as red flags possíveis. Até que um dia, nessa trip de Portugal, eles brigando todos os dias, o Pierre ficou tão bravo e ele levantou a mão para bater na Dora. Só levantou a mão, ele não chegou a bater. Só que ela nunca tinha passado por uma situação dessa. Nunca teve nenhum homem nem gritando alto com ela do jeito que ele tava. Na hora que ele levantou a mão, gente, ela fez uma cara, e acho que essa cara dela, né, deve ter mostrado o espanto e o quão abalada ela ficou. Na hora, parece que ele voltou assim, sabe quando a pessoa tá meio fora de si? Ele voltou, abaixou a mão e ela percebeu ali que ele não era o homem da vida dela e que ele não era o homem que ela achava que ele era mesmo. E principalmente entendeu o porquê o Pierre repetia tanto aquela frase. Nós não deveríamos estar juntos. Até ele sabia, minha filha. Até ele sabia. Mas, né, não estamos julgando, porque quando estamos cegos de amor, é difícil mesmo. Felizmente, ele não encostou nenhum dedo nela, mas ela ficou muito decepcionada com aquela situação e resolveu se calar. Literalmente, não falou mais nada a viagem inteira. Ficou quieta e deu o famoso tratamento do silêncio pro querido. Só que agora batia nela uma vontade de ir embora tão forte, de sair correndo e de se teletransportar de volta para a Austrália. Mas como, gente? Como? Ela estava em Portugal, a mala dela estava em Israel, ela não tinha o que fazer. E ela não podia nem andar, né? Então, o jeito era esperar voltar para lá, pegar suas coisas na casa do Pierre e dizer adeus. Vai com Deus, meu chapa. Próximo! Os dias foram se passando e, como ela estava tão entediada, ela resolveu fazer umas massagens. Aí, sei lá, ia no restaurante ou pedia comida no quarto porque ela não conseguia ficar andando. Tudo com autorização dele, mas eram valores extras, né? Não estava incluso no valor da diária do hotel. E aí, como ele deixava ela sozinha, ela falou que Quer saber? Então eu vou fazer isso, eu vou fazer essas massagens. algumas ele sabia, outras ficou sabendo depois. E assim, ela foi completando os dias e o tédio dela por não poder sair do quarto de hotel lá em Portugal. No dia de se despedir do hotel, que era lindo, era 5 estrelas, que ela tinha feito tantas massagens, mesmo estando toda cagada lá com o pé, eles acabaram se atrasando para fazer esse check-out. E o check-out acho que era assim, meio-dia, e eles saíram de lá às 2 da tarde. Porém, ninguém ligou na recepção para avisar que ia se atrasar, ninguém avisou, falou nada para a galera do hotel. E quando eu digo ninguém, eu tô falando do Pierre, né? Ou da Dora. Mas acredito que aqui, como foi ele que reservou, enfim, que estava fazendo tudo os paranauê, era da responsabilidade dele. Aí, quando ele foi pagar as coisas na recepção, o Pierre percebeu que ele estava sendo cobrado uma meia diária e também um monte de coisa que a Dora tinha gasto com serviço de quarto, com massagem, que nem eu falei, ela ficou fazendo as coisinhas extras lá porque ela não podia sair do quarto. Esse cara ficou muito bravo, gente. O Pierre ficou muito nervoso. Como é que vocês querem me cobrar meia diária nesse hotel, sendo que eu paguei super caro já, e isso e aquilo? Aí ele começou a ficar mais nervoso, começou a discutir com a moça da recepção, falou que não ia pagar essa multa por ter saído atrasado e começou a levantar a voz e se alterar, igualzinho ele fazia com a Dora. Até pior, só que para todo mundo ouvir. A Dora ficou muito sem graça. Ela não sabia nem onde enfiar a cara. Chegou um determinado momento nessa discussão
que ela percebeu que nem ele e nem a moça da recepção ia ceder. E vendo que a situação podia escalar ali mais e mais e mais, a Dora virou e falou pro Pierre: Ó, vai lá pegar o carro, eu resolvo aqui, eu falo com eles, você tá muito nervoso, eu pago a conta, eu faço o que eu tenho que fazer aqui e depois você não precisa lidar com isso, tá bom? Tá bom. Ele foi lá, pegou o carro, e nisso, quando ele saiu para pegar o carro, a recepcionista que estava brigando com ele chamou a Dora num canto e outras recepcionistas vieram e conversaram com ela. Qual que era o motivo? Elas, na verdade, não estavam querendo discutir da situação de pagar a conta ou não. Elas estavam preocupadas com a Dora, porque elas viram que o Pierre, né, era um cara que parecia ser agressivo, e quando elas perceberam que a Dora estava com um machucado no pé, elas ficaram preocupadas e resolveram perguntar, né, se estava tudo bem, se aquele machucado tinha sido por conta de alguma coisa que ele fez com ela. Foi muito legal da parte delas, eu achei isso muito legal, porque ela estava sozinha com esse cara agressivo, com a perna machucada. Achei muito legal. Um joinha aí para as meninas da recepção. Mesmo a Dora falando que não tinha sido nada, que ela realmente machucou o pé num passeio, as moças queriam chamar a polícia, elas não estavam acreditando e elas queriam chamar a polícia para averiguar a situação. Elas fizeram a Dora prometer muito, sim, gente, muito, muito mesmo, que ela estava segura. E até anotou lá um contato dela, caso ela precisasse de alguma coisa, só que a Dora nem pegou, porque... sei lá por quê, né? Mas achei muito legal da moça ter feito isso. A Dora ficou com 700 euros para pagar extra que teve dessa conta do hotel. Um dinheiro que ela não tinha. Ela teve que, na época, pegar um dinheiro que ela tinha guardado. E era todo o dinheiro que ela tinha. Vocês já sabem, né? 700 euros são muitos reais. Eu nem sei quanto tá. Mas é uma conta bem alta. Então, na época, foi tudo que ela tinha. Foi para essa conta aí. Ela pagou a conta, voltou para o carro e nesse dia, já no caminho para o aeroporto, o Pierre fez uma promessa para Dora. Ele prometeu que durante os próximos dias, que eram, sei lá, mais uma semana ou, sei lá, 3 dias que ela tinha lá em Israel, ele não iria beber e ele não iria se alterar com ela e nem usar droga. E aí, gente... ela não acreditou, né? Ela já não acreditava mais nele, já tinha o pé mais do que atrás, já tava dando volta na cabeça, já tinha dado 2 voltas o pé atrás. E ela falou, Tá bom, né? O que isso vai fazer diferença agora? Eu só posso esperar, não tenho mais nada pra fazer. Só que realmente ele cumpriu a promessa. E durante esses dias, os dias restantes dela em Israel, ele foi um cara bacana. Eu reluto pra falar essa palavra aqui, né? Mas ele foi um cara bacana. E tentou, pelo menos, né, ser um cara decente. De fato, eles não brigaram mais, ele não bebeu. Mas ela já estava muito abalada e ela só queria a cama dela do outro lado do globo. O Pierre fez questão de perguntar para ela e deixar claro que ela entendesse o porquê que eles não podiam ficar juntos. Então ele falou: Você entendeu por que a gente não pode ficar junto agora, Dora? no fundo, né, ele sabia que ele não podia ter ninguém na vida dele, até ele conseguir estar disposto a mudar. Ele não tinha estado emocional nenhum para ter um relacionamento e, muito importante, né, gente, ele tinha vícios. Ele precisava se tratar, né? Ele precisava procurar uma ajuda em relação aos vícios ou se isso era de fato uma fuga e não um vício, da mesma maneira procurar ajuda em terapia ou o que é que fosse que ele acreditasse para poder melhorar, porque dessa maneira não é só com a Dora, mas com qualquer pessoa vai ficar difícil ter um relacionamento. A Dora, gente, ela entendia, né? Agora ela entendia. Então, aquela pergunta que sempre pairava no ar de Você entende por que a gente não pode ficar juntos? agora, mais do que nunca, já estava respondida. E nesse último dia dela em Israel, a Dora agradeceu o Pierre por tudo, por ter recebido ela na casa dele, e disse que estava tudo certo, para ele não ficar triste, para ele não se preocupar, e que ela entende, e que ela entendia o porquê de
não dá certo essa história de amor. E sim, gente, a Dora acredita que foi uma história de amor, tá? Mas uma história de amor que não deu certo. Ou será que deu certo? Eu sempre falo aqui, né? O que não dá certo, às vezes é o certo. Às vezes o que não dá certo é o melhor que pode acontecer com a gente. E nesse caso aqui, com certeza, é o que aconteceu com ela. Não ter dado certo foi o melhor. Pelo menos ela foi lá, viu com os próprios olhos, tirou as conclusões dela e não ficou pensando e se, e se. Já no aeroporto, com muitas lágrimas nos olhos, os dois se despediram e cada um foi para o seu canto, foi para o seu país, né? A Dora catou o avião dela e voltou para casa dela, voltou para se recarregar e também, gente, para tentar se curar, porque além de estar triste por ter visto essa história de amor dela desmoronar, ela também estava muito deprê. Quando a Dora voltou de viagem, gente, ela voltou doente, sabe? Tava bem depressiva, afetou muito o psicológico dela, tudo que rolou, a violência verbal, o pé que ainda estava machucado, as coisas, as desilusões, o tanto de coisa que, infelizmente, ela disse que ela abusou de substâncias, de bebida alcoólica. Então, meus amores, demorou um bom tempo para ela se recuperar. E até parece que essa história tá acabando e vai parar por aqui, né? Mas, depois que a Dora me mandou a história, ela me mandou um áudio extra. Ela disse que é meio que um bônus. E eu até gostaria de fazer uma parte 3, mas eu vou dar aqui na parte 2 para também não ficar enchendo linguiça, né, gente? E também porque depois que eu prometo parte 3 para vocês e não solto, vocês ficam mandando mensagem até para minha mãe me xingando. Então, eu vou falar para vocês o que aconteceu 2 anos depois desse dia. O Pierre e a Dora ficaram um tempão sem se falar, sem trocar mensagem, sem mandar pão pro correio, sinal de fumaça, nada. Quase uns 2 anos mesmo. E aí, de repente, ele mandou uma mensagem falando que estava com saudade. E ele estava indo pro Brasil. Porém, ela estava na Austrália, né, gente? Ela morava aqui já, então tanto faz, ele tá indo pro Brasil. Boa viagem, meu chapa. Mas não. Ele perguntou, do nada, mandou um oi sumida e quis saber se a Dora iria junto com ele ao Brasil. Claro que ela foi sensata e disse que não, ela nem tinha como, nem se ela quisesse naquela época. Mas de qualquer forma, depois que ele falou isso, ele sumiu. E quando foi uns 6 meses depois, a Dora fez uma viagem com a amiga dela e elas foram para a Europa. Só que não era perto de Israel. Elas foram para a Espanha, mais precisamente em Ibiza. E aí ela estava lá curtindo a viagem dela e ela ainda seguia o Pierre nas redes sociais. Quando de repente estava ali, né, passando nos vídeos, nas fotos, ela viu um cara do Insta dela que estava lá em Ibiza e tinha acabado de chegar num jatinho. E, gente, não era que era o Pierre? Era ele. Ela comentou que estava lá em Ibiza, achou muita coincidência eles estarem no mesmo lugar de novo depois de tantos anos sem se falar. E ela falou por educação, assim, meio que educação, mas com aquele fundinho de vamos ver no que dá, né? Aquela coisinha de oi sumido, vamos dar um oizinho de novo. E ele respondeu que estava lá, que estava passando férias, e os dois combinaram de se encontrar para tomar um café, se verem, né, dar um catch-up ali depois de alguns anos. Aqui eu não vou ficar de muitas delongas, mas os dois se viram e acabaram ficando juntos de novo. A paixão voltou loucamente e a razão voou pela janela. Aquela paixão louca foi bem mais forte do que a razão e ela acabou ficando com ele todos os dias que ela estava lá nessa viagem. Além disso, não contente, ela estendeu a viagem dela, ficou com ele em outros lugares lá da Espanha, ficaram mais ou menos, gente, nesse amorzinho, 1 semana.
uma semana, lembrem disso, tá? Uma semana, que nem namorados, transando, beijando, assim, mão dada, conectados juntos, é nós. Ninguém larga a mão de ninguém. Foi uma tortura ir embora dessa viagem, porque a Dora tava de novo apaixonada por esse cara. Só que dessa vez, ela achava que ia dar certo, que ele tava melhor, ela tinha convivido com ele essa semana e por mais que ele ainda usava drogas e bebidas, ele não era agressivo e o comportamento dele foi bem diferente. Então, ela viu uma luz no fim do túnel, porque afinal, ela ainda percebeu que tinha um amor por ele que batia ali no fundo. Na verdade, era uma esperança, né, de um amor tão grande que ela sentiu antes, que ela viu desmoronar e agora, pô, ela viu que o cara tava mudado, ele tava melhor. Ele era um cara que dava pra se relacionar agora. Tudo ia ser diferente. E ela, toda apaixonada, deixou um bilhete na carteira dele, falando: Eu te amo. Ela foi embora, pegou o táxi e voltou pra Austrália com o coração quebrado, porque ia ficar longe dele de novo. Mas a esperança era maior do que qualquer coisa, gente. Sério, ela tava muito esperançosa. E ela lembra que assim que ela chegou na Austrália, ela recebeu uma mensagem do Pierre, onde dizia que ele tinha lido o bilhete dela. E aí ele perguntou, né? Falou, ai, então, Dora, eu acabei de ler o seu bilhete e eu tô te mandando essa mensagem pra saber se você tá tudo bem, pra saber se tá tudo bem contigo. E a Dora achou meio estranho, porque parecia que ele tava assustado na mensagem. Ela falou, Não, tô bem. e aí ele disse, Ah, eu queria, na verdade, Dora, checar se tem alguma chance de você estar grávida. a Dora. Grávida? Ela achou essa pergunta muito esquisita. E na verdade ela quis saber o porquê que ele estava perguntando isso pra ela. E foi aí, gente, que ele falou a verdade pra Dora. A verdade era que o Pierre estava namorando. Esse homem te odeia, minha filha. Ele estava com uma menina que era de um outro país, também não era judia, e essa menina estava grávida. Grávida. Enquanto ele estava lá em Ibiza, né, de paixão com a Dora, a menina estava grávida. Ele mentiu pra menina e ele mentiu pra Dora, porque ele falou pra ela que estava solteiro. E só por isso, claro, que ela ficou com ele, senão ela não teria ficado. A Dora mais uma vez viu que ele realmente não era o cara, só que dessa vez, né, gente, ela tomou vergonha na cara e percebeu que ele não é um cara pra ela e nunca vai ser. Ela falou poucas e boas pro Pierre ali por mensagem, brigaram, mas ela não tinha mais intenção de nutrir nem esse amor, nem esse relacionamento com ele. E outra, nessa conversa que ele abriu o jogo sobre a menina que estava grávida, ele disse que ia pedir para a menina tirar o bebê. Ai, gente, sério. Claro que a Dora achou um absurdo ele querer pedir para a menina tirar o neném, ela brigou mais ainda com ele por esse fato, teve nem vergonha de falar isso para ela. E depois, passado um tempo, os dois não se falavam mais, ela bloqueou ele de tudo. Porém, ela conseguiu dar uma stalkeada de leve e viu que ele tinha tido neném com a menina. Hoje em dia, a Dora dá graças a Deus por não ter dado certo. Porque ele é uma pessoa que não tinha condição emocional, né, para poder ajudar ela ou estar num relacionamento com alguém. Mesmo ele sendo um cara, né, muito bem sucedido, bonito aqui, o que ela diz que ele é um cara bonito, um cara simpático, as pessoas gostam, né? Um cara que atrai. Só que isso não é suficiente para um relacionamento. Um relacionamento precisa de amor, de estabilidade, resiliência emocional, inteligência emocional também adicionaria aqui, né? E respeito, gente. E respeito. Porque quando a gente perde o respeito, tudo vai por água abaixo. E essa é a história da Dora, gente. Uma história bem longa, com muitas partes aí que se passam por alguns lugares desse mundo. Uma história bem raiz aqui, né? Que acontece fora do Brasil, tem várias nacionalidades e países. E essa é a história da Dora. Ela queria muito que a mensagem dessa história fosse que, antes de amar qualquer pessoa, precisamos amar a nós mesmos. If you can't love yourself, how the hell you gonna love somebody else? E mesmo que isso seja um clichê, a gente fala e repete muito essa frase, é importante que seja praticado
e não só falado, né? Então, na teoria é muito mais fácil que na prática. Ela disse que por conta de muitas crenças limitantes, como, por exemplo, ter crescido escutando que a gente tem que insistir no amor, que a gente tem que correr atrás de amor, que a gente tem que fazer o impossível para manter um relacionamento. E isso acabou influenciando ela a fazer essa loucura de amor sem pensar direito onde ela estava se metendo. Mas que isso ensinou muito ela e que, na verdade, né, um ato de amor próprio é esse. É você sair fora, é você let it go de relacionamentos, de situações, de pessoas que não vão servir para o seu crescimento. Até de amizades, tá, gente? Eu conheço muitas pessoas, até do meu ciclo aqui, algumas amigas minhas com certeza vão estar escutando, e a indireta é direta para vocês mesmo. Gente, quando uma amizade não tá servindo, não tá adicionando na sua vida, você não tem que ficar salvando as partes boas do seu amigo ou as partes boas do seu relacionamento e ficar se segurando nisso. E deixar as coisas que te machucam, ou se for uma amizade, uma pessoa que não tem nada a ver com seus objetivos e valores, por que você quer manter uma pessoa dessa na sua vida? É difícil a gente cortar laços amorosos e laços de amizade, mas eles são essenciais para a nossa evolução. Às vezes eu sou uma pessoa que é levada por ser meio fria com algumas coisas assim, mas eu tenho muito claro quem que soma na minha vida e quem que não soma. E não é que eu vou largar a mão de uma pessoa e deixar de ser amiga porque ela não vai de acordo mais com o que eu acredito, enfim. Mas a gente não precisa conviver e ficar, sabe, se esforçando muito para aquela relação acontecer. Cada amigo e cada relação pode sim ter a sua gaveta, tá? A gente tem um amigo que sai de rolê, a gente tem um amigo que é um amigo mais sábio para um conselho, mas que às vezes não gosta de sair. Então, tá tudo bem você ter amigos e ter as gavetas e os assuntos e como você trata eles também, tá bom? Mas a necessidade de ter um relacionamento, de amar, ela não pode ser maior que o respeito que a gente tem por nós mesmos, tá bom? Então, ir embora, dar tchau ou apenas se afastar, às vezes é o maior ato de amor próprio que você pode fazer por você, tá bom? Se respeitem, meus amores, coloquem limites em situações, em relações e falem não. Falar não é tão bom, gente. Fala não. Por que não? Por que não? É a melhor coisa, sério. Esse é o recado também da Dora. Esse também é um pouquinho aí do meu recadinho para vocês. E se você me escutando estiver passando por qualquer situação dessa, vamos conversar com alguém também, vamos procurar ajuda, vamos dar esse primeiro passo, tá bom? A gente tá aqui e a gente também tá lá no nosso Telegram, os comentários estão fechados. Deixem a opinião de vocês, o que vocês acham dessa história e o que vocês fariam no lugar da Dora. Um beijo e até já! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!